houve um aumento no número de consumidores inadimplentes no Brasil. Só faz aumentar. Oi, que dor. Ana Rebeca Passos conversa com a gente agora ao vivo. Bom dia, Ana. Cartão de crédito, é ele ainda, o vilão? Com certeza. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. De acordo com esse levantamento, o cartão de crédito continua sendo o principal tipo de dívida entre os inadimplentes desde o ano 2018 até 2023. No ano passado, o cartão de crédito correspondia à principal dívida, dos endividados a 55%, ou seja, a facilidade de que se tem hoje de se ter um cartão de crédito e fazer suas compras nele. Mas não só isso, tá, Renata? A situação do nosso país, da economia como um todo, influencia também para que essas pessoas, esses consumidores, se endividem, E o início do ano é o mais comum, porque as contas se multiplicam, e aí vem IPVA, IPTU, escola de menino, material escolar, as viagens, muita coisa. A gente bate um papo com o economista agora para entender, de fato, essa realidade, por que essas pessoas estão tão endividadas e como resolver esses problemas. Renato Chaves, economista, bom dia para você, bem-vindo à Rádio Cidade. Renato, a que se deve esse aumento no número de consumidores inadimplentes no país? Quais são os fatores que levam até esse resultado? Bom dia. Olá, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. O principal fator que é dito pelos que são entrevistados são a baixa de renda e aumento de preço, O problema do aumento de preço é que a gente vê que a inflação está sob controle. Está aí perto dos 4%, tanto que o Banco Central tem diminuído os juros. E o Banco Central só pode diminuir os juros quando a inflação está sob controle. Só que aí vem outro lado, que é a renda das pessoas. Infelizmente, a gente teve aí uma queda no nível de emprego, a gente teve novos investimentos ainda não foram feitos porque o juro está muito alto. Então a gente está numa espécie de limbo aqui dentro do Brasil. Como assim? Por um lado, a gente tem juros caindo, que deve fomentar investimento e, portanto, novos empregos. Por outro lado, a gente tem uma situação que a gente se enfoca, que é pessoal muito sem emprego, menos renda. Vale lembrar que o problema aqui é inadimplência, tá? Porque dívida todo mundo tem, isso é normal. O problema é quando a gente atrasa as dívidas, aí caracteriza como inadimplência, tá bom? Ô Renato, agora a gente vinha numa queda, em relação a esses dados, 2 meses de queda. É natural que esse levantamento agora represente um aumento no início do ano? Pela quantidade de contas? Justamente isso que eu estava dizendo. É uma espécie de limbo, ou seja, a gente está numa situação que a gente deveria estar melhor, mas não estamos ainda. Por quê? Todo começo de ano a gente sabe que, por exemplo, diminuiu a quantidade de emprego que foi reflexo do final do ano anterior, o dezembro lá com os temporários. E não só isso, tem um monte de imposto novo que aparece no começo do ano para muita gente. Isso enforca um pouco a renda das pessoas e sobe na inadimplência. Próximos meses aí, deve-se, principalmente aqui no Nordeste, tem festa junina que movimenta muito o turismo, se espera-se sim uma melhora. Agora, a questão agora é ver na realidade a taxa de juros do Banco Central. Isso aí, como eu já falei, influencia muito no Brasil. Porque quanto maior a taxa de juros, mais fácil é fazer novos investimentos. Novos investimentos geram novos empregos. Só que não é instantâneo, Tem que esperar maturar o investimento. Então, quando a taxa de juros começa a cair, começam os novos investimentos para só depois, no segundo momento, aí daqui a 1 ano ou 2, termos aí uma maior condição de emprego. Então, é ficar de olho nisso. Então, tem realmente que ter paciência, esperar o quadro do país mudar, é isso? Tem, nesse caso tem. A gente passou por um período de juros muito alto, teve a guerra, tudo isso atrapalhou. O Banco Central fez o dever de casa, tá certo? Na época aumentou muito os juros, teve a pandemia, aquela coisa toda, e a gente se segurou como podia, e foi até melhor do que muito país do mundo. Tem país que está até agora com uma situação complicada. Só que quando a gente olha só aqui para dentro, sem considerar fator externo, o que é até uma análise complicada, porque fator externo influencia muito no Brasil, se você não tem noção de como, por exemplo, a taxa de juros americana influencia aqui, mas se a gente olhar só o dever de casa, a gente está baixando os juros, que deixa a situação propícia a novos investimentos. Agora, o governo federal, ele gosta de gastar, ele acha que gasto é vida, ele tem toda uma filosofia por trás de gasto, só que ele tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Esse lugar normalmente é novos impostos, que é o que a gente tem visto. O Emílio Haddad, ele conseguiu muita confiança do mercado, e eu até concordo com ele, querendo fazer déficit zero, ou seja, fazer o governo ter contas saudáveis. Só que o jeito certo da gente fazer isso seria cortando o gasto. Não é o que a atual administração prefere, eles preferem aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação quer dizer aumentar imposto, isso ainda é muito bom para a atividade econômica como um todo, não. Então, por um lado, temos um governo querendo aumentar a arrecadação, por outro lado, tem taxa de juros caindo. Isso enforca um pouco quem quer fazer negócio aí no meio, porque taxa de juros menor, melhor, beleza. Por outro lado, muito imposto, isso não deixa uma situação muito legal para as pessoas. Então, ver o que vai acontecer até o final do ano. Qual dessas duas forças aí vai se sobrepujar? Eu estou acreditando que a baixa de juros, não só aqui no Brasil, como eu já falei, como nos Estados Unidos, vai ser uma força maior
do que o aumento dos impostos. Então a gente tem um ano bom à nossa frente. Agora estou sendo otimista, tá? Ô, Renato, mas enquanto o nosso país, os nossos gestores tentam organizar as contas, não é, do Brasil, a questão da educação financeira conta muito para a gente que está aqui na parte de baixo mesmo, e a consciência, principalmente na utilização do cartão de crédito, por exemplo? Sim, o cartão de crédito ele é ao mesmo tempo o principal amigo e o principal vilão da maior parte dos brasileiros, né? Não só no Brasil não, no resto do mundo também é assim, porque é o crédito mais fácil, é o crédito que a gente está acostumado no nosso dia a dia, só que ele também tem um custo gigante. A gente costuma achar que cartão de crédito não tem custo, porque se a gente consegue pagar a fatura em dia, não incide juros. Mas se acontecer qualquer coisa e você atrasa, você paga o maior juro do mundo, que é o juro do crédito rotativo. A educação financeira nesse caso seria fazer um orçamento doméstico, saber para onde vai cada real que você tem. Independentemente de você conseguir fazer sobrar 10, 50 ou 500 mil reais por mês, não importa, você tem que ter uma noção de para onde vai ser o dinheiro. Só que aqui no Brasil a gente tem outro problema, que é o que fazer com o dinheiro que a gente consegue juntar. Aqui a gente tem a cultura só de juntar para comprar um bem específico. Então assim, eu quero comprar uma geladeira, um videogame, qualquer coisa assim, a gente não, vou juntar para comprar aquilo. Não é a cultura que muitos países envolvidos têm. O pessoal lá sabe o que quer dizer a palavra investimento. A gente aqui tem uma bancarização, até bem pouco tempo antes da pandemia, muito baixa, taxa de bancarização, quantas pessoas usam bancos no Brasil. E a gente não sabe nem para que serve a maior parte das pessoas a tal da Bolsa de Valores, por exemplo. Então a gente junta para consumir. Beleza, isso é melhor do que usar crédito? Com certeza. Mas não tem a cultura de jogar o dinheiro para frente, jogar o dinheiro no tempo, ser remunerado por juros, ao invés de ter que pagar juros. A gente não sabe o que é isso no Brasil. Então, do ponto de vista de famílias, né, só nós réis mortais aqui embaixo, fica aqueles voo de galinha, a gente junta um pouco e depois gasta. Pelo menos tem gente que junta para comprar coisas que apreciam com o tempo. Daí a noção de que no Brasil o maior investimento é comprar casa, comprar imóvel, porque é algo que pelo menos já ganha valor no tempo, né, apesar de às vezes ser só inflação mesmo, e isso é algo que gera fluxo de caixa, o tal do aluguel. Então você não só conseguiria um bem que aumenta de valor, como te dá uma grana. Só que isso é um veículo que a gente pode usar para ter a educação financeira e ter uma rentabilidade no futuro. No resto do mundo todo tem um monte de coisa, inclusive, como eu já falei, a bolsa. Então, começa do berço, como a gente diz, né? Começa de casa, isso não é ensinado em escola, e cá entre nós, também nós deveria ser. Isso aí, cada família deveria pensar o que é para si. E, primeiro de tudo, como eu já falei, fazer orçamento doméstico, saber para onde vai seu dinheiro. Muito bem, Renato, muito obrigada pelas orientações, pelas informações e por comentar com a gente essa pesquisa. Sempre à disposição aqui, bom dia a todos. Pronto, tá aí, não é a opinião, o ponto de vista do economista, o Renato Chaves, em relação a esse número de inadimplentes, não é? Em relação à educação financeira, é como se fosse uma bola de neve, não é? A gente não vai aprender educação financeira em casa se os nossos pais não tiveram, se os pais deles também não foram ensinados. Então vai ser sempre essa pauta em questão. A educação financeira tem que se começar em casa, não é? Equilibrar as contas, não é? A pesquisa traz isso, esse ponto da preocupação das pessoas não saberem realmente colocar no papel aquilo que se gasta, e aí vai comprando, consumindo, utilizando o cartão de crédito, tendo acesso a créditos, não é? Como empréstimos, por exemplo, e vai ficando endividado. Para poder só pontuar, Renata, e encerrar minha participação aqui, por agora, o estudo também revelou, essa pesquisa feita pela Serasa, que dos principais motivos para a inadimplência, como citou o economista aí, nos anos de 2022 e 2023, o desemprego e a redução na renda, não é? Eles são os principais pontos para que esses consumidores estejam realmente devendo no mercado. O desemprego foi apontado por 29% dos endividados em 2022 e por 22% em 2023. Já a redução de renda foi citada por 12% e 20% dos inadimplentes em 2022 e em 2023, respectivamente. É isso, Renata. Obrigada, Ana. Pois é, né?